Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 11. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 11. É onde vai falar sobre a oração do nosso Senhor Jesus. Todos encontrar, nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o pão nosso cotidiano, o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Vamos parar aqui e vamos falar sobre a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Sabemos também que isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, e começa a salvar no versículo 9 em diante. Irmãos, aqui na palavra, essa oração que Jesus fez como modelo, glória ao nome do Senhor Jesus, né? Ele fez um modelo para os discípulos. Nós vemos, e como eu falei para vocês, que vocês vão encontrar isso aí em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. E aqui, já em Lucas, é um pouco mais curta esta oração. Lá em Mateus, ela já é mais completa. Aqui foi o Lucas, ele foi mais direto aqui, foi um pouco mais curto. E os discípulos, irmãos, aqui percebemos, amém, glória a Deus. Nós percebemos aqui, amados, na leitura, glória ao nome do Senhor, que os discípulos estavam motivados, eles queriam aprender a orar, por causa do exemplo do Senhor Jesus, né? E também de João Batista, que ensinou os seus discípulos. Então, irmãos, veja, isso tem que partir dentro de nós. Diria assim, que às vezes tem alguns irmãos entre nós que às vezes tem preguiça de orar, não tem vontade de orar. Irmãos, isso é muito importante para nós que somos discípulos do Senhor Jesus. Vocês não têm ideia, porque é uma comunhão muito gloriosa. E isso agrada a Deus, porque o Filho de Deus, nós que somos discípulos e filhos do Deus Altíssimo, através do nosso Senhor Jesus, nós temos que ter essa comunhão com o nosso Pai Celestial. Nós temos essa comunhão de conversar com Ele, de orar, falar com o Senhor. Então, os discípulos, eles estavam motivados, eles queriam isso, queriam aprender com o próprio Cristo Jesus, o Mestre, né? Então, vejamos, glória ao nome do Senhor, que quando o nosso Senhor, ele falou assim, ó, no versículo 2, quando orares, então Jesus vai ensinar, quando orares, né? Olha só que foi da boca do Senhor Jesus, ele falou assim, dizei, Pai nosso que estás no céu. Irmãos, para os judeus, naquela época, era muito incomum, tá bom? Os judeus não chamavam Deus de Pai. Isso aí era uma coisa incomum aos judeus, chamarem Deus de Pai. Mas o Senhor Jesus ensinou os discípulos. E aqui nós estamos, vocês podem ver, irmãos, que muitos de nós que somos cristãos, sempre fazemos uma oração, né? Ao Deus celestial, nós falamos Deus, 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 sempre falamos disso. Não está errado. Mas, irmãos, Jesus ensinou uma intimidade maior.
ele é o nosso Pai, é o Pai Celestial. Isso significa que tem uma relação mais estreita, mais íntima. Entendeu, irmãos? Se todos nós começarmos assim, irmãos, olha, imagine vocês fazendo uma oração e vocês falam assim: ô Pai Celestial, meu Pai que estás no céu. Não é mais afetivo? Não é verdade? Não é mais, assim, uma comunhão tão gostosa? Ele é Deus e reconhecemos isso. Ele é todo-poderoso, ele é soberano. Mas olha a intimidade de você como uma filha de Deus e como um filho de Deus. Pai nosso que estás no céu. É reconhecimento de paternidade espiritual. Quando nós oramos assim, a gente reconhece que ele é nosso Pai. E Jesus, ele ensinou o discípulo. Ele falou, quando orares, né? Dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que o Senhor Jesus foi ensinar, né? Então, irmão, essa forma de tratamento é muito pessoal. Glória a Deus, entre você e nós que estamos aqui, como servos de Deus, como os discípulos da época, com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Então, isso é muito pessoal, é bem familiar. Irmãos, materialmente nós temos família. Vocês, alguns já não têm mais, né, irmão? Alguns o Senhor recolheu os seus pais, né? O pai, vamos dizer assim. Outros ainda têm pai. E toda vez que vocês chegam na casa de vocês, ou meu pai, você não vai chamar o pai de João, né? Você vai chamar, ou no meu caso, meu pai é João, né? De vocês tem outros nomes, você não vai falar o nome do pai. Você vai falar, toda vez que você vê, fala, ô meu pai, tudo bem com você, meu pai? Não é assim materialmente? E aqui no espiritual, o Senhor Jesus nos estreitou isto, uma intimidade com o nosso Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Pai celestial, que lá está no céu, e que Ele também está aqui conosco. Então, irmãos, glória a Deus nas alturas. Nós vemos que foi uma forma de tratamento muito pessoal, como eu falei. Então, Lucas, ele está enfatizando aqui, né, sobre a oferta do reino de Deus. Ele está falando que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Pois os anjos faz a vontade do Pai Celestial. Assim somos nós na terra. Devemos também fazer a vontade de Deus, para que o reino de Deus avance. Irmãos, tudo que nós fizemos conforme a vontade de Deus, o reino de Deus vai avançando na terra, vai crescendo, e isso está em cada um de vocês. Como vocês aceitaram Cristo para ser seu Salvador, Filho de Deus Altíssimo, mas nós temos uma outra missão. Nós temos a missão de trabalhar para o nosso Pai Celestial. Nós vamos, glória a Deus, plantando a semente, que é a palavra de Deus, nas pessoas. Tá bem? Então, irmão, nós vemos aqui a proximidade, né, de Cristo com os discípulos. Olha só essa união, essa proximidade do ministério de Cristo com os seus discípulos. Eles querem, né? Aí quando fala assim, venha ao teu reino. Então, sabemos, irmãos, que isso é uma proximidade, trazendo, venha o teu reino. Quer dizer, se vem o reino, tá junto de nós, aproximou-se. Nós estamos próximos do Pai Celestial. O reino está entre nós, o reino de Deus, ela está muito próximo de nós, não é verdade? Então, sabemos que aqui, quando o Senhor falou assim, ó, dai-nos aqui, ó, o pão, no versículo 3, dai-nos o pão dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Irmãos, o que o Senhor quer dizer? Que todas as pessoas, irmãos, todos nós dependemos do nosso Senhor, dependemos do nosso Pai para suprir as nossas necessidades diárias, não é verdade? Como o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Nos deve ser também, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja bem, já tenho falado muito isso aqui com os irmãos, e volto a dizer, Deus é tão maravilhoso que, às vezes, entre nós tem irmãos que não têm costume, não ora para tomar o seu café da manhã, não ora para fazer a sua refeição ao meio-dia, ou à hora do almoço, e também não ora para agradecer
o alimento que Deus deu na janta. É muito raro isso, são poucos que faz isso. Não sei se é por motivo de correria desse mundo. Uma coisa mesmo que as pessoas não façam isso, Deus continua sendo fiel para pôr o alimento na sua mesa. E a partir desse momento, gostaria de chamar a atenção no amor em Cristo Jesus a cada um de vocês. Quando vocês forem almoçar, daqui a pouco, meio-dia, 1 hora da tarde, e vocês sentarem à mesa, lembre do que estamos falando aqui hoje. Ore ao Senhor, agradeça, porque você depende de Deus. Mas eu tenho um emprego bom. Foi Deus que preparou esse emprego para você. Porque tudo vem de Deus. Porque se não vier de Deus, irmãos, glória ao nome do Senhor, não vai chegar a nós. Por exemplo, você pode estar trabalhando numa empresa boa, só que essa empresa boa teve uma criação através da permissão de Deus, senão também não teria, e você não estaria lá. Então, amados, temos que entender que todo momento nós dependemos de Deus. Ainda que você, nesse momento, você possa não estar dependente financeiramente, porque você deve estar bem, tem reservas financeiras, e está tudo correndo bem na tua vida. Mas lembra-te de uma coisa, essas providências veio de Deus, porque você não teria. Deus te deu saúde. Se você não tivesse saúde, você não trabalharia. Alguém teria que te sustentar. Então veja que tudo isso vem do nosso Senhor, nosso Pai Celestial. Então, amados, aprendemos em nome de Jesus Cristo a dar glória a Deus por todas as oportunidades, todos os alimentos, quando você abrir a sua geladeira, quando você fizer compra nos mercados, aonde você for, glorificai a Deus por tudo que Deus deu a vós. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele mostrou que nós dependemos sim do Pai Celestial para nos preparar o pão de cada dia. Irmão, não estou dizendo que Deus vai pegar e vai fazer um pão e dar na tua mesa. O que estou dizendo é que Deus cria caminhos para que você tenha condições de sustentar a sua casa e sua família. Você e a sua própria família. Isso vem de Deus, não de nós. Tá bem? Porque se Deus não desse a nós saúde, força, inteligência, irmão, muitos já teriam padecido. Tá certo? Glória ao nome do Senhor. Aqui depois, no versículo 4, o Senhor fala na oração ensinando os discípulos e diz: perdoa-nos os nossos pecados, né? Ou assim como nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Vejamos bem, irmãos, quando o Senhor Jesus diz, perdoa os nossos pecados, em Mateus está escrito, perdoa as nossas dívidas, e isso eu preciso ensinar vocês em Cristo Jesus, tá bom? Quando fala, perdoa as nossas dívidas, seja espirituais. Essas dívidas significa ofensas e pecado, tá bom? Quando fala dívidas, diante do ouvido de muitas pessoas, as pessoas pensam que é dívida financeira, que a pessoa pode ter, como tem outras pessoas que devem a alguma pessoa também financeira. Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. O Senhor Jesus está ensinando que perdoa, isso está em Mateus, tá? Perdoa as nossas dívidas. Aqui, Lucas, ele ensina que perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, espiritualmente. Assim, também, como está escrito aqui, nós perdoamos a qualquer que nos deve. Isso é muito interessante, irmãos. Esta oração, ela tem que ser muito sincera dentro da nossa vida. Por quê? Porque será que é verdade que todos perdoam mesmo as pessoas? Nem todos perdoam. Então, para essa oração ter um efeito, porque se você não perdoar o teu próximo e fazer uma oração dessa, você mente para o nosso Pai Celestial. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o coração de todos. Então, queridos, precisamos ser sinceros com Deus em tudo, tá bom? Veja bem, aqui ele está nos ensinando, irmãos, que essas dívidas espirituais que são pecado contra nós,
Então, irmãos, vamos fazer uma limpeza em nossos corações. O coração tem que estar limpo, tá bem? Se você tem alguém te ofendeu, o que é um pecado contra vocês? Vou dar um exemplo de alguns pecados que um ser humano pode fazer com o outro, tá bom? Por exemplo, levantar uma calúnia contra vocês. Eu vou dar um exemplo, tá? Todos vocês que estão aqui, se alguém, um irmão teu na fé, uma irmã, ou seja, amigos, parentes, seja o que for, qualquer pessoa, ela levanta uma calúnia contra vocês, isso já é um pecado, é uma ofensa à tua moral, porque não é o que você é, tem uma índole. Se alguém levantar uma mentira contra você, é um pecado. Bom, aquele que levanta um falso testemunho contra vocês é também um pecado. Então, tudo que vem ofender a vocês, né, torna-se um pecado, porque não é a verdade. Então, veja, aí, o que acontece? Você tem a notícia, aí você faz a oração ao Pai. Para que a tua oração, que você recebe aquilo, quando você descobre tudo, você fica um pouco magoado, um pouco triste, você não esperava isso, e às vezes você evita até de falar com a pessoa. E aqui a palavra nos ensina, irmãos, que nós, pedindo perdão a Deus, porque também nós pecamos, irmãos. Todos nós que estamos aqui, qualquer um que ver esse vídeo, dessa leitura da Bíblia Sagrada, todos pecam, meu irmão. Não tem um ser humano que não peca. Ou acaba mentindo alguma coisa, por medo, ou faz alguma coisa errada, uma coisa que possa ser simples, mas é pecado. Enfim, todos erram. Mas o que nós temos que fazer é não errar. Caiu num erro, levanta, pede perdão ao Senhor, faça a sua oração e evita pecar no mesmo erro. Sai disso. Sabe que não agrada a Deus, não faça mais. Isso aí o Senhor perdoa a tua ofensa. Mas para isso, você também tem que liberar perdão para outras pessoas. Vocês vão ver isso no livro de Marcos, capítulo 11, lá no versículo, acho que 25, 26. Glória a Deus. Eu vou até procurar aqui para não falar. Olha o que diz aqui, ó. No capítulo 11 de Marcos, no versículo 25, olha. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas, pecados. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmão, se Deus não perdoar nossas ofensas, não entraremos no reino de Deus. Não ganharemos a salvação. Então, como é que nós temos que entrar no céu? Usar o amor e pedir perdão e perdoar todos aqueles que nos ofendem. Assim o seu coração é limpo, como está em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Se o coração estiver impuro, tiver mágoa, tiver ofensa contra alguém, está ofendido, ofendida, trata desse pecado. É um pecado. Trate dele, expulsa da tua vida, libera perdão e seja limpo na presença de Deus. Irmãos, tem umas coisas que isso... Medita aqui comigo. Uma pessoa nos ofende e nós criamos uma mágoa contra essa pessoa. Você vê, você não fez pecado, mas você permitiu o pecado entrar. A mágoa é um pecado. E às vezes nós permitimos que a mágoa entre no nosso coração, ficamos magoados, não quer conversar com a pessoa, não quer se acertar, e fica anos com essa mágoa, parece que dorme com o inimigo do lado, só pensando nisso. Aí, de repente, você pode achar que está livre e que Deus vai te receber.
Não, meu irmão, se você não tratar de tirar esse pecado que involuntariamente foi jogado em você, e você não fechou o coração, não fechou a porta e esse pecado entrou e está enraizando, você sabe que até desta forma o inimigo faz adoecer a alma de uma pessoa que está magoada, está angustiada em relação a essas coisas. Por quê? Porque a alma se entristece, o coração começa a ficar angustiado. E vai vindo o desânimo, a tristeza, e vai desfalecendo a força. Alguns não têm mais nem vontade de congregar, não têm vontade de estar na presença de Deus, e vai se lastimando para um, se lastimando para outro. Conforme essa angústia pode trazer até uma depressão na vida de uma pessoa. Irmão, você viu como é grave isso, irmão? Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 17, eu vou abrir para vocês. Vamos ver o que está lá escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Glória a Deus. Irmãos, me perdoa, esse aqui está dizendo, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam, me acharão. Mas eu acho que é 17, que diz assim, o poder da vida, da morte está na língua. A irmã Ângela, inclusive, ao passado aí, na reunião passada, ela me ajudou. Irmã Ângela, você lembra sobre Provérbios, né? Deixei como anfitriã em Provérbios. Eu não lembro se é 17. Qual que é mesmo, filha? Você lembra agora? Quero até ler. Se, caso eu não lembrar agora, a irmã Ângela vai me ajudar, depois eu passo, durante aqui, na leitura da Bíblia Sagrada, eu passo para vocês. Mas em Provérbios está escrito que o poder da vida e da morte está na ponta da língua. Mas tem mais algumas palavras ali, tá bom? Então, irmãos, veja, uma pessoa, conforme se a língua dela é felina, é uma língua que traz palavras duras, ela machuca almas, ela entristece e mata uma pessoa. Tem pessoas que morrem. Não, acho que vocês já viram muitas pessoas morrerem em tristezas, morrerem assim, coisas que não esperava e não conseguiram se tratar espiritualmente e acaba morrendo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos fazer uma barreira no nosso coração. Quando você perceber que é calúnia, percebeu que é mentira, percebeu que é tudo isso, afasta, irmão. Se afasta disso. Não, não deixa penetrar em teu coração. Ela entra, traz tristeza um dia, 2 dias, mas você tem que fazer a cura, e através da cura é buscar Jesus, é pedir perdão e perdoar a pessoa. Irmãos, olha só, toda vez que você apresenta a Deus uma pessoa que te ofendeu e roga ao Pai Celestial que perdoe ela também, como você está perdoando, você está curando a tua alma de todas as feridas, através da oração. Olha como a oração é importantíssimo na vida de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Se glória a Jesus, eu dou glória a Deus pela oportunidade de falar com vocês dentro da palavra de Deus. Por quê, amados? Porque quando você ora ao Pai, você está buscando força com Ele. Em vez de você conversar com uma outra pessoa, você viu a fulana de tal ou fulano de tal falou isso de mim. É mesmo? Falou isso de você, mas não. É isso, o que você vai fazer? Ah, não, eu vou dar o troco nisso aí. Tá vendo? Isso aí, o que acontece? Vingança. Aí é o que o diabo quer pôr no coração de muitas pessoas, para que reaja com vingança. Jesus ensinou que a vingança pertence a Deus e não a nós. O que nós temos que fazer? Vamos para debaixo das asas do Onipotente, vamos descansar no Altíssimo. Ele é a cura das nossas almas. É somente Deus e o Senhor Jesus que pode curar nossas dores. Então, qual é a forma de você ser curado ou curada de alguma ofensa contra vocês, de algum mal que alguém levantou contra vocês? Vai para a oração e
como tá, o Senhor Jesus ensinou no livro de Mateus. Irmãos, guarda isso no seu coração. Como eu sempre aviso vocês, é uma cartilha na minha vida. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é a doutrina que Jesus entregou dos lábios dele. Esse aí, quem lê e cumprir ela, entra no reino dos céus. Pode ter certeza disso. Então, amados, nós vejamos aqui que Jesus, num desses capítulos de Mateus, ele falou que aqueles que maldizem, nós devemos bem dizer dele e orar por aqueles que nos perseguem. Então, veja que o amor que você tem através do nosso Senhor Jesus e nosso Deus, você tendo no próximo também, todas essas ofensas, elas caem como setas inflamadas e com o escudo da fé que você tem no Senhor, elas caem por terra e você não é atingido. É claro que o escudo está ali, ela recebe um baque, ela dá um baque, não é verdade? Porque bateu, ela dá uma retraída, mas ela não atinge você, ela cai tudo por terra. E assim, irmãos, devemos nós fazermos dessa forma. Estar debaixo do sangue do Senhor Jesus, perdoa. Irmãos, isso também não quer dizer, mas perdoar eu tenho que conviver com a pessoa, adulando a pessoa. Não, irmão. Você não há necessidade de você fazer isso, tá bom? Por exemplo, se tem uma pessoa que ela sempre está te ofendendo e você está sempre perdoando, a pessoa pode ser que ela não está curada, pode ser que ela tenha uma inveja de você, tenha um ciúmes de você, alguma coisa contra você, que você brilha e aquela pessoa também tem condições de brilhar, porque o Deus é o mesmo, estamos dizendo aqui no meio da fé, né? No meio da irmandade, ou também pessoas lá fora. Mas entre a irmandade isso dói mais. Quando é pessoas de fora, dói menos. Quando é entre a irmandade, porque está dentro da palavra de Deus e tem ensinamento do Senhor e a pessoa não pratica, ela pratica essas ofensas, você também não precisa estar ali adulando, bajulando, ai de nós, nem esquece isso, tá bom? Irmão, o que devemos fazer? Ora por ela, ora, mas você não precisa estar sentado na mesa, saúda, conversa, nada fora do que é espiritual. A proceder disso, você se afasta, não fala da tua vida, não fala de nada. Está tudo bem? Tudo, minha irmã, meu irmão, e sabendo que ela tem inveja. Porque, irmãos, veja bem, nós pedimos que o Senhor a perdoe e abençoe a pessoa, mas a pessoa também tem a palavra. Isso vamos falar nós no mundo cristão aqui, ó, no meio cristão, tá bom? A pessoa também conhece a palavra de Deus e ela sabe que ela também tem que perdoar, ela sabe que ela não pode falar mal. Então, o que acontece diante de tudo isso? Vejamos bem, ela tem que se tratar. A pessoa tem que se tratar, mas se tratar, e psicólogo, não, se tratar é você curar o seu coração buscando Jesus Cristo. A pessoa fala, Senhor, eu tenho um pecado diante de ti. Pai, infelizmente, a minha boca, irmã, já Deus te abençoe, eu vou ler daqui a pouquinho. Provérbio, capítulo 18, versículo 21. Irmã Eliana, coloca aí, Provérbio, capítulo 18, versículo 21. Então, queridos, a pessoa tem que falar, Senhor, me cura, Senhor. E Deus vai curar. Então, vamos lá. No livro de Provérbio, capítulo 18, versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que o Senhor quer nos ensinar aqui, irmãos? Veja bem, tomamos cuidado para que não amaldiçoamos pessoas, como nós também abençoamos pessoas. Então, irmãos, toda maldição produz morte. Vocês sabem disso, não é verdade? Toda maldição produz morte. Então, tome cuidado no amor de Jesus Cristo, irmãos, que vocês não caiam nessa maldição, porque o poder está, como diz aqui, a morte e a vida está, né, amados, no poder da língua.
Olha só. Então, irmãos, nós temos que entender claramente, glória ao nome do Senhor Jesus, que, quer ver um exemplo? Às vezes tem uma mãe muito brava e às vezes um filho faz arte, que criança é assim mesmo. E eu não vou falar nem a palavra, tá? Mas a mãe chama de pestinha, ou outras palavras assim, mais forte ainda. Esse eu nem tenho coragem de falar aqui, tá bom? Mas tem mãe que faz isso, tem pai que também faz isso. Tu não presta. Isso aí é profetizar, irmão. Se a pessoa aceita, ela vai acabar sendo, é verdade, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada, e os demônios trabalharão para acabar desfinhando toda a vida dessa criança, vai ficar crescendo um jovem dependente, um jovem totalmente retraído, um jovem que não consegue fazer nada, porque houve um bloqueio através de uma palavra de um papai, de uma mamãe, ou talvez de uma pessoa, né? E então tomamos bastante cuidado sobre esse assunto, tá bom, meus irmãos? Porque Deus nos guarda, em nome de Jesus, que Ele nos guarda, tá? Então, explicando aqui para os meus amados irmãos, eu queria até mostrar mais um pouquinho para vocês sobre isso, tá bom? Ah, tudo que vocês que escolhem, irmãos, está no livro, eu estou aqui pensando aqui um pouquinho, Tiago, deixa eu ver, livro de Tiago. Vamos ver uma coisa que está escrito lá, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 3. Deixa eu abrir para os irmãos aqui, para poder falar melhor. Livro de Tiago, capítulo 3. Vamos dar uma conferida aqui. São bastante coisa, né, irmãos? A gente vai mais... Tiago, capítulo 3. Deixa eu achar Tiago aqui, irmãos. Toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Ó Deus de eternidade, Deus justo e santo. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Olha aqui, ó. Ô, irmãos, olha o que diz aqui, ó. Vai falar sobre as línguas, tá? A língua. Eu vou só ler 12 versos. Olha o que o apóstolo Tiago falou. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, quer dizer, na língua, em palavra, o tal é perfeito e poderoso para manter e refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quer dizer, quando põe o cabresto na boca do cavalo, você, através da rédea, você leva o cavalo onde quiser, certo? Aí ele diz assim, vedes também as naus, que, sendo tão grande, é levada por impetuosos ventos e se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Então, você tem um grande navio, mas lá embaixo tem um leme tão pequenininho, irmãos. E também tem aqui aquele leme, né? Lá embaixo está as hélices. E aqui tem o leme para eles movimentar. É tão pequeno que ele vira para a direita, vira para a esquerda, enfim. Vamos lá. Ele estava explicando isso, né? Agora, no versículo 5, ele fala assim: assim também a língua é um pequeno membro. A nossa língua aqui é um membro menor, tá certo? E gloria-se de grande coisa. Então, a nossa língua fala muita coisa. Ela fala de vanglória, de vaidade e do amor. Então, ela tem muitas coisas. Ela fala grandes coisas, né? Ela gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, o apóstolo Tiago disse, olha, vê um bosque, uma árvore, mas se cai um exemplo, né, irmão? Uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa
Isso acontece muito nas estradas, nos dias atuais de hoje. A pessoa acaba de fumar dentro de um caminhão, dentro de um carro, e joga a bituca de um cigarro. E ele cai na beira da estrada e ali, de repente, ele começa só com aquilo lá, pega fogo, incendeia tudo lá. E a mesma coisa no bosque. Uma pequena faísca de alguma coisa, contendo esse fogo, ele pode incendiar todo o bosque, né? Então, no versículo 6, o apóstolo trata disso. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, que é inflamada pelo inferno. Então, vejamos que Jesus também falou sobre isso. Ele falou que o que come não contamina o homem, mas o que sai do coração, esse contamina o homem. Para sair do coração, sair da nossa alma, a língua tem que falar, tá certo? É a maldição, prostituições, roubo, mentiras, e aí por diante, né? Então, vejamos aqui que, olha que interessante, eu quero repetir esse versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua é como um mundo de pecado, ela é um fogo. Olha só, amados. A língua está posta entre os nossos membros e ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Glória a Deus. Quer dizer, ela incendeia um curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ela é inflamada pelo adversário da nossa alma. Está entendendo? A mentira não vem do diabo, a calúnia não vem de Satanás, as coisas ruins que se levantam contra um seu semelhante não é do inimigo? É. Então, veja, nós estamos falando de língua, irmãos. Tá bem? Olha mais ainda, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto a besta, como feras, aves, répteis e dos animais, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Quer dizer, o homem, ele domina um cachorro, domina uma vaca, domina um animal, domina tudo. Ele tem poder para dominar. O leão é um animal fortíssimo, mas o homem domina um leão, faz ele ficar mansinho dentro de uma jaula. Então, veja como que é a natureza humana. Versículo 8. Mas, olha o versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. Não dá para dominar a língua. É um sinal que não se pode refrear e está cheio de peçonha mortal. Queridos, glória a Deus. Olha o que ele está dizendo. E nós não somos crentes? Fomos lavados pelo sangue do Senhor? Fomos purificados pelo Senhor? Fomos. Estamos sendo santificados na palavra de Deus? Estamos. Mas você viu que ainda a gente peca diante de Deus? Com as ações, no falar, nas ofensas, uma brincadeira maldosa, humilha um para todo mundo dar risada. Então, a língua é perigosa. Por isso, amados irmãos, Jesus deixou claro que todas as palavras ociosas vão estar lá no dia do juízo para contra aqueles que falam ociosamente. Então, como que nós podemos refrear a nossa língua, sendo que isso é impossível, humanamente? É quando nós permitimos que o Espírito Santo produza fruto dentro de nós. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus que fala do reino de Deus só produz frutos. Ela entende, tem sabedoria, que ela não pode estar nas rodas dos escarnecedores, não participar das conversas indecentes, e assim o Senhor vai iluminando. Entendeu, meus amados? Você sabe que no meio de nós, ainda cristão, existem pessoas que amam rodas escarnecedores, amam fofoca. Vocês me perdoam a expressão da palavra, meus amados? Perdoam, mas é o dia a dia nosso, né? Com todo respeito a vocês, tá? Com todo respeito, pelo amor de Deus. Eu gosto de falar um pouco mais assim, popular, que todos possam conhecer. Eu não gosto de falar palavras difíceis, que eu gosto da irmandade, o povo, que desde uma criança pequena até o mais antigo, desde um piquititico até um doutor vai entender essa linguagem. Entendeu? Uma linguagem popular.
Tem que ser simples, humilde e que Deus se agrade também. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, amiga, paz de Deus, o amigo, né? Paz de Deus. Desculpa a expressão da palavra, em nome de Jesus. Mas é o que muito acontece. Eu tenho um babadinho aí para contar para vocês. Eu tenho uma coisa quentinha para contar para você. Fuja disso, meu irmão. Fuja disso, minha irmã. Isso aí é seta do maligno. Porque Jesus Cristo não quer que nós desvendamos a nudez do nosso irmão. Devemos orar por ele. Se você vê um irmão que está em pecado, ore para que Deus o liberte do seu pecado, que venha entendimento para ele. Mas se nós botar fogo e aquela pessoa descobrir, ela vai largar o Senhor de vergonha. Então, ela nem foi tratada do seu pecado e, às vezes, a língua felina acaba de destruir a vida da pessoa. Por isso que está aí o poder, né, sobre a língua. Bom, o poder da vida e da morte. Então, o apóstolo Tiago, ainda ele falou assim, com ela, no versículo 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Viu o perigo da língua que nós temos, esse membro pequenininho? Irmão, se você for sábio, espiritualmente, você é como um navio, tá bom? E a sua alma, ela tem que deixar que o Espírito Santo cuide de você, e você vai dominar a tua língua, a tua alma, o teu coração domina a tua língua. E o que você vai fazer? Você vai conduzir ela para os caminhos do Senhor, naquilo que o Senhor te mostrou, e você vai conduzindo ela. Todos que não têm irmãos ou irmãs que você tem prazer de estar do lado deles, porque saem palavras inefáveis. Não é assim? Pois é. Então, veja, com essa língua nós damos glória a Deus, louvores a Deus, aleluia, santo é o Senhor, e glorificamos a Deus. Mas, quando se fala de um semelhante, nós então começamos a amaldiçoar. Sabe aquela irmã? Aquilo não... Com licença, mais uma vez, a expressão da conversa. Aquela irmã não presta, aquilo é ruim, aquele irmão lá é um sem vergonha. E às vezes, irmão, você está levantando uma calúnia que você não conhece a causa. E se você conhece, não te interessa. Você não pode semear joio, você não pode semear fogo no meio de um bosque, no meio de uma irmandade. Por quê? O inimigo pode usar através de você e vai usar se você abrir essa porta, e você vai danificar muitos corações, plantinhas que não estão enraizados. Ainda é planta, é fácil de puxar e tirar. As árvores não, as árvores conhecem, elas sabem buscar as profundezas, mas as plantas pequenas não. Então, irmãos, gostaria que vocês entendessem isso. Alguém vai falar assim, mas irmão Júlio, nós somos crentes e o inimigo pode usar de nós? Pode, e muito. E usa bastante. Por isso que fica escândalos na igreja, né? Acaba tendo bastante escândalos nas igrejas de várias denominações. Vamos entender isso melhor. Irmãos, vocês lembram de Pedro? Jesus disse, após dizer, o que dizem de mim? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Bem-aventurado Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. E logo após, Jesus vai falar acerca da sua morte, da sua ressurreição, e Pedro disse, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo, Senhor, tenha piedade de ti. E Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, que me causa escândalo, não conhece o reino de Deus. Irmão, você imagina os discípulos ouvindo Jesus expulsar Satanás em Pedro? Agora, você imagina, Pedro não estava tomado pelo diabo, que ele estava fora de si. Você imagina a vergonha que Pedro passou? Ele se entristeceu. Você pode ver que a frente de Jesus ali está pertinho dele, dando um apoio a ele ali. Por que Jesus fez isso? Porque Satanás é tão terrível, irmão, que ele vem na mente e joga um pensamento e a pessoa abre a boca. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro já era a porta-voz do povo, dos discípulos. Tudo ele falava, ele perguntava, ele falava, ele se atirava.
e ele se atirou nesse momento. O inimigo pôs um pensamento e Pedro logo passou isso para frente, e Jesus foi obrigado a expulsar Satanás, repreender em Pedro, extinguir aquele pensamento de Pedro, entendeu? Então, irmãos, tomem cuidado com alguns pensamentos que entram na vossa mente, porque o diabo ele não pode entrar nos cristãos, mas pode trazer ideias, opiniões, pensamentos, e você pode executar isso. E isso pode mudar a vida de pessoas. Em nome de Jesus, que vocês estejam aqui entendendo isso em Cristo Jesus, vocês vão ver quanto Deus vai ajudar vocês, porque o entendimento chegou e agora é só seguir, porque a palavra de Deus é isso, tá bom? É a orientação do Senhor. Então, amados, tomamos cuidado para nós não amaldiçoarmos nosso semelhante. A pessoa pode ser mais ruim do mundo, que fez coisas gravíssimas contra você. Não ousa amaldiçoar o teu semelhante. Quando ele falou teu semelhante, né? Porque uma pessoa, nós somos humanos e somos semelhantes. Tudo, eu tenho dedo, vocês têm dedo. Eu tenho os olhos, vocês têm olhos. Eu tenho boca, vocês têm boca. Tenho ouvido, vocês têm ouvido. Então, o nosso corpo é todos iguais, irmãos. Do jeito que foi feito, vocês foram feitos. Agora, não cabe a nós usarmos essa língua para amaldiçoar vidas e sempre abençoá-los. Mas eles estão me amaldiçoando, não se preocupa. A maldição não chega na tua vida porque você tem um Deus vivo que está em tua vida. Nenhum mal atingirá. Porém, vamos ler o versículo 10. De uma mesma boca procede a benção e a maldição. Vocês viram em Provérbio capítulo 18? Né? Pois é. Aqui está bem claro que o poder da vida e da morte está na língua, na ponta da língua. E aqui está dizendo que da mesma boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Quer dizer, agora vocês têm o Espírito Santo de Deus. Vocês têm que refrear a língua. Vocês têm que ser guiados por Deus. Dê essa liberdade que o Espírito Santo produza frutos em vocês. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte, um mesmo manancial de água doce e água amargosa, ou seja, salgada? Irmãos, não... olha, presta bem atenção nisso. Ou o crente, ele é mesmo crente, ou tem crente que ele pratica que não é crente. Quer ver um exemplo? Não tem como ter uma fonte na terra, uma fonte, um poço, tá bom? Um dia ele vai dar água doce, no dia seguinte ele dá água salgada. No próximo dia, água doce de novo. No outro dia, água salgada. Não existe isto. E não tem também um poço, água salgada misturada com água doce. Ou ela é salobra, salgada, ou ela é doce. Assim, o crente verdadeiro, ele também não tem a falsidade, a mentira nos lábios dele. Se a verdade está no verdadeiro cristão, esse poço, esse cristão, ele tem palavras doces e abençoadas, ou esta cristã. Agora, o crente que vai dar glória a Deus, está nos cultos, está nas reuniões, mas quando estão sós, estão se levantando contra o seu semelhante, amaldiçoando, esse nunca provou o que é doçura. Nunca. Nunca provou o que é doçura. Por quê? Porque aparece a iniquidade, o pecado direto na vida dessas pessoas. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu fui batizado, sou batizada. Mas não é convertido. Você tomou um banhozinho, porque o batismo, verdadeiro batismo, é uma pessoa consciente que é pecador ou pecadora e que aceita Jesus como seu fiel e salvador, e assim é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e regenera, através do conhecimento da palavra de Deus, uma nova pessoa, uma nova criatura, que vai andar na verdade e não vai praticar o que praticava no velho homem, mentirosos, amaldiçoadores. Não, muda. Mas o crente
que não mudou até o dia de hoje, às vezes está 10, 20, 30 anos andando na palavra de Deus, mas continua, não muda o seu ser, continua sendo mentirosos, amaldiçoando pessoas. Você pensa que não tem crente que amaldiçoa a pessoa? Ou se tem crente que amaldiçoa a pessoa? Tem crente que manda até ir para o inferno, gente. Perdoa aí a clareza da palavra, que é bem popular para todo mundo entender, e sem ofensas. Mas é a verdade, tem que ser falado. Tem crente que não manda para o inferno o outro? Oh, se manda. Não pensa nem duas vezes. Isso aí é aquela seta que eu falei para você, que o diabo entra na mente, vem o pensamento e lança. Ei, meus irmãos. Por isso que vocês têm que estar firmes, por isso que a nossa mente tem que ser de Cristo. Então, vocês têm que filtrar o que vem de pensamento na vossa cabeça. Vocês têm que filtrar. Por quê? Porque o diabo vai lançando e não tem como entrar. Se ele falasse humanamente, como falo com vocês aqui, claro que vocês não iam dar nunca a voz a ele. Então, ele vai vir no pensamento. Tá bem? Então, vamos lá. No versículo 12, meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Então, irmãos, o verdadeiro crente, ele produz frutos bons. Jesus disse, pelos frutos conhecerei a árvore. E o falso crente, ele pode achar que ele é um crente de Deus, ele pode achar o que for, mas é falso porque mente, engana, ultrapassa, faz tantas coisas erradas. Esse é um falso discípulo do Senhor Jesus, porque Cristo não ensinou a isso a ninguém. Muito pelo contrário. Mas por que pratica? Porque é falso, não é verdadeiro. Se fosse verdadeiro, praticava a palavra de Deus. Tá bem, meus amados? Está muito bem clara essa passagem dessa palavra, tá? Glória ao nome do Senhor. Então, diante disso, eu quero fechar de novo com vocês aqui, repetindo mais uma vez aqui, dizendo para vocês, por favor, tome cuidado sobre essa passagem que nós temos aqui, glória a Deus, no Provérbio, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Quer dizer, aqui só falou aquele que ama. O que não ama também comerá do seu fruto ruim. O que ama, que é o quê? É a vida, é abençoar as pessoas, você vai comer desse fruto. Aquele que não ama vai comer futuramente a lei da semeadura. Você semeia o que você quiser hoje. Mesmo que você desprezar esses conselhos, vindo por Deus e pelo Espírito Santo que está aqui entre nós, pode continuar mentindo, pode enganar o que você quiser, mas aguarde, quando chegar a colheita, você vai colher o que você semeou. Vai colher. E é diante de Deus isso aí. Então, se quer mesmo ser salvo diante do Senhor, deixa Deus purificar o teu coração. Mas como que Deus vai me purificar? Você acha que ele vai chegar aí, olha, já fiz aí, você está purinho, pode sair que você está puro. Não. Você crê que isso aqui é uma purificação, é uma santificação? Essas leituras aqui que abrem a nossa mente, que é uma leitura da palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é ela que nos faz a mudança em nós, desde que demos crédito à palavra de Deus. Então, se você quer deixar Deus te limpar, então presta atenção nas palavras de Deus. Presta atenção nos conselhos que o Espírito Santo dá através das palavras. Você acha que isso aqui é um conselho ou não é um conselho que o Espírito Santo está me aconselhando e cada um de vocês e cada um que vai ouvir essa mensagem? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, então vamos voltar para Lucas. Vocês viram que uma coisa vai puxando a outra. Uma obra puxa outra obra, uma glória puxa outra glória. Uma palavra vai puxando a outra, confirmando tudo que o Senhor Jesus aqui nos ensinou. Tá bom? Então, no versículo 4, nós acabamos de falar. E perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, quer dizer, que comete ofensa.
Agora, ele vai terminando dizendo, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensinou eles, os discípulos, para que os discípulos aqui, irmãos, orassem dessa forma, não nos conduza à tentação, quer dizer, não nos induza à tentação, quer dizer, não deixa a gente cair na tentação. A tentação vem do diabo, ele que tenta. Mas eu queria também dizer aqui para vocês, irmãos, uma expressão que Jesus deu aqui, e eu gostaria de ler aqui para vocês, no próprio capítulo de Lucas, no capítulo 4. Olha que interessante. O Senhor fez essa oração dizendo, né, para que não nos induza à tentação, não conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Olha um contraste aqui muito interessante que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Aqui fala sobre, deixa eu ver aqui, a tentação de Jesus. Deixa eu, um pouquinho antes aqui. Aí eu estou em Marcos, espera aí que é Lucas. Perdão aqui. Ó, Lucas capítulo 4 deixa bem claro sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Aqui vai falar, depois de Jesus é batizado, né? Vai falar sobre a tentação de Jesus. Eu só quero ler o primeiro verso. Você vai ver que Jesus falou para os discípulos, orando, que não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Agora aqui dá um contraste muito grande, e olha o que aconteceu com o nosso Salvador Jesus. Lucas capítulo 4, primeiro verso. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, finalmente teve fome. Então veja que o próprio Espírito Santo, e quero mostrar também em Mateus, tá bom? O próprio Espírito Santo levou o Senhor Jesus para ser tentado no deserto. É um contraste, né? Olha aqui então, no livro de Mateus, capítulo 4, também o primeiro verso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já Mateus, ele é mais claro. Bom, irmãos, veja que o nosso Senhor Jesus aqui, tá? Ele foi levado, então, pelo Espírito Santo e para ser tentado por Satanás. E isso, ele aconteceu antes de ele fazer essa oração ensinando os discípulos. Mas por que o Senhor Jesus foi levado? Por que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus e deixou que Satanás tentasse ele? Irmãos, porque Jesus é filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, Filho. Ele veio do céu. Então, ele, como um verdadeiro homem, porque Adão fracassou na tentação, e Jesus, como homem e verdadeiro Deus, ele enfrentou Satanás e o Espírito Santo levou ele como homem, venceu Satanás, a tentação. Não cedeu à tentação a Satanás e expulsou da sua vida. E depois os anjos vieram e serviram o Senhor às suas necessidades. Então, queridos, por isso que agora ele sabe o que é uma tentação, humanamente. E ele, então, nos ensina que nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos livre da tentação. Mas a tentação aparece, irmãos. A tentação aparece. Tem muitas formas de tentação vir. O inimigo, ele não pode, glória ao nome do Senhor Jesus, mexer em vocês. Então, a tentação dele é muito limitado. Por exemplo, alguns exemplos eu vou dar aqui de tentação para que vocês possam entender, tá bom? Um exemplo. O inimigo percebe, dependendo das pessoas, dependendo do crente, né? Tem crente que ele deseja, ele tem uma coisa dentro do coração dele e ele às vezes fala isso também no mundo, tá? Qualquer pessoa. E tem crente que fala assim,
eu desejo ser rico e não me importa como vou ser rico. Ele conta para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para uma irmã. O inimigo já percebeu qual é o desejo desse crente. Então, o que o inimigo faz? Bom, ele quer ser rico e ele mesmo disse que não importa como ele vai ser rico. Aí é onde que o diabo vem com os pratos. Essa pessoa pode estar trabalhando numa empresa, pode fazer isso, aí induz algum ali para que faça uma coisa errada que venha produzir um bom dinheiro por fora, entendeu? Isso é uma tentação. A pessoa acabou se declarando o desejo dela, e o diabo faz isso. E como a pessoa já tem esse desejo, ela é alvo fácil para cair nisso. Porque o foco dela é ser rico ou rica. Mas, irmão, ser rico, rica, de uma forma que ela falou que não tem importância como vem. Eu já ouvi isso, viu, irmãos? E ainda repreendi essa pessoa. Falei, irmãos, no amor, né? A repreensão de amor. Irmão, toma cuidado que o inimigo vai cirandar o que você falou. Ele vai te cirandar. Essa pessoa não acreditou, perdeu até o seu casamento. Veio e ganhou um bom dinheiro, mas depois perdeu até o seu casamento, perdeu esse dinheiro e perdeu tudo, até o trabalho. Por quê? Como perdeu o casamento, acabou perdendo o foco e acabou sendo também, eu acho que, sei lá, saiu do trabalho, Deus o sabe. Esse é um exemplo. Irmãos, com todo respeito, em nome de Jesus, nós temos que ser claro, irmão, porque esse negócio dá muita voltinha, não, tem que ser palavras claras, como Jesus sempre foi claro, tá bom, para os seus discípulos. Tem pessoas, às vezes, vocês me perdoam aqui, a expressão de falar em nome de Jesus, mas tem pessoas que, às vezes, ele tem uma queda, né? Tem pessoa que tem um, uma forte tendência de ficar olhando o sexo oposto e acaba contando para um amigo, desejo isso, desejo aquilo. E que o diabo, é isso que ele gosta? Pera lá, isso aí está tudo comigo mesmo. Adultério, fornicação, prostituição, tudo isso aqui eu consigo. Pera que isso aí é fácil. Aí arruma uma pessoa do sexo oposto em alguma oportunidade, em algum momento da vida de uma pessoa dessa, e aí a coisa está acontecendo. Está vendo? Vocês perceberam, irmãos? Vocês estão percebendo? Então, o inimigo, ele não é o onisciente. Só Deus sabe de tudo ao mesmo tempo. O diabo não. Só que o que ele faz? Ele é observador. Ele observa o nosso andar, o nosso falar. Ele é astuto, irmão. O nosso inimigo é astuto. Isso aqui é ter conhecimento dele também. Se você tem conhecimento dele, você vai tomar cuidado. Irmão Júlio, mas tem que ter conhecimento? Vou dizer uma coisa para você. O pescador tem conhecimento de como pegar os peixes ou não? O pescador sabe, eu quero pegar uma tucunaré, ele sabe qual é a isca para pegar ele. Eu quero pegar um jaú, quero pegar um pintado, quero pegar um dourado, ele sabe qual é a isca que ele vai usar. Quero pegar um lambari, ele vai pegar uma isca grande, um anzol grande? Não, ele vai pegar um anzolzinho pequenininho conforme ele. O inimigo é sujo. Ele também faz isso. Ele estuda o ser humano desde que foi feito o ser humano. Tá bom? Então, não vai ser diferente na vida de vocês. Agora, como que nós temos que fugir? Está lá que Pedro falou. Orai e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando, anda em derredor. Quer dizer, estão em nossas voltas, bramando, rugindo como leão, para ver quem possa matar. Então, cuidado com esses lábios, tá? Cuidado com a língua. E vamos glorificar a Deus, usaremos essa língua para a benção. Isso o diabo foge, porque ele não gosta de ver um cristão dizer de amor, dizer de caridade, dizer que ama e dar bons conselhos, uma cristã que dê bom conselho, que ajuda e que levanta o fraco, que o fraco chega para você e fala, olha, filho, vamos buscar a Deus em oração. Você conduz ele, pai, esta minha querida irmã, ela está com uma dificuldade, assim, apareceu um problema. Pai, tenha misericórdia, estende a tua mão por ela. Eu te rogo, pai, eu também sou uma servinha tua, fraca, mas eu tenho certeza
que o Senhor vai estender a mão para a tua filha, ela precisa. Você levanta essa alma, com a fé que você tem em Deus, você consegue pôr a fé no coração dela, porque ela falou, meu Deus, essa irmã me ajudou aqui, e acontece, e quando Deus faz a obra, falou, irmã, ela volta alegre para a tua casa, irmã do céu, eu tenho uma obra para te contar, conta. Deus ouviu a oração e fez isso e isso. Oh, irmã, meu Deus, que diferença. Olha o fruto do Espírito Santo. Amém, né, queridos? É tanta obra linda que Deus faz, que é só o Senhor. Queridos, então aqui nós aprendemos sobre a oração que Jesus ensinou, tá bem? Agora, vou ler essa passagem no versículo 5 de Lucas. A perseverança na oração. Disse-lhe também, o Senhor ensinando os discípulos, tá? Depois que ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele vai e ensina os discípulos sobre a perseverança. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de um caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem? Glória a Jesus. Paramos aqui e vamos entender essa passagem maravilhosa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui, glória a Deus, no versículo 5, diz assim, qual de vós terá um amigo? Então, ele estava contando aqui, irmãos, que à meia-noite ele contou uma história que fosse à meia-noite na casa de um amigo e batesse na porta dele. E estava dizendo, olha, chegou um amigo na minha casa e eu não tenho... Ele chegou de um caminho, está cansado, está com fome, e eu não tenho o que dar. Então, essa pessoa está em necessidade, ela precisa de alguma coisa, né? Eu não tenho o que dar. E então, por favor, me empresta, né? Se ele poderia dar uns pães ali, emprestasse uns pães. Só que aquela pessoa que estava dentro da casa, ela responde, não me importunes. Por quê? Qual o motivo? Porque a porta já está fechada, é meia-noite, estamos dormindo, e eu já recolhi os meus filhos na cama. Então, por favor, não me importune. Então, irmãos, Jesus disse assim, não posso levantar-me para te dar. Aí Jesus disse assim no versículo 8, digo-vos, pois, que ainda que não se levanta a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mister.
Jesus está nos ensinando aqui uma lição, irmão. O que é? Primeiro vamos entender o que é importunar. Importunar, irmão, significa que é ser persistente, está importunando, causa um desconforto, traz um incômodo. Vamos trazer isso aqui para o dia de hoje, na realidade. Imagine os seus filhos. Seus filhos, um exemplo, tá bom? O filho fala assim, papai, eu quero uma bicicleta. E o pai, tá bom, filho, eu vou lhe dar. Mas o filho fica todo dia, pai, eu quero uma bicicleta, pai, eu quero andar. Meus amigos têm bicicleta, eu não tenho, pai. Tá bom, filho, já agora não dá para comprar, mas o senhor, você espera um pouquinho. Aí no outro dia o filho, pai, mas eu quero uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta, pai, por favor, me dá uma bicicleta. E esse pai já começa a ficar irritando, está irritado, já começa a ficar incomodado a persistência desse filho. Aí o pai, menino, eu já te falei que não vou te dar, agora não, só no outro mês. Mas, pai, eu tô muito desejoso, pai, por favor, me dá, pai, me dá. Aí chega um momento que o pai fala, meu Deus do céu, esse menino não me deixa em paz. Ele está necessitado, ele vai acabar ficando doente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar no cartão e eu pago o mês. Aí vai lá, comprar uma bicicleta, chega e dá para o filho. Aí passa no meio caminho, vou dar mais um negocinho para ele lá, um capacete, alguma coisa. Exemplo, tá, irmão? Aí o menino recebe não só a bicicleta, como ele recebe mais alguma coisa. Jesus quis dizer é isso, que se a pessoa ela é persistente, né, de pedir, ela vai receber. Isso aconteceu, lembra daquela viúva e o juiz Inico? Lembra disso? Também Jesus contou. O Inico nem temia Deus, nada, e aquela viúva todo dia, me faça justiça, me faça justiça. Aquele homem falou, vou fazer justiça, porque essa mulher me incomoda demais, não quero que ela fique falando de mim, me importunando, eu quero paz. E ele fez tudo, até além do que imaginava, foi feito. Agora, o que Jesus ensina aqui para nós, irmãos? Ele está ensinando, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, que, olha o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 8. Digo-vos, pois, ainda que não levantaste... Ah, não, isso eu já li. Olha o versículo 9. Eu vos digo a vós, pedis, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abris-vos-á. Olha que interessante essa passagem que o nosso Senhor Jesus está dizendo. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. Versículo 10, né? O 11 já fala... aqui, vamos parar aqui no 10. Então, veja, o que Jesus está nos ensinando aqui, meus amados? Ele está nos ensinando, né, pedir a Deus, buscar, glória a Deus, e bater na porta, essa porta abre. Quem pede, recebe. Quem busca e acha, tá bom? Então, todo aquele que pede, recebe. Isso não significa também, irmãos, que todas as coisas das nossas orações que a gente faça pedido, elas vão acabar sendo respondidas, né? Da maneira que a gente deseja. Deus também vai saber que tipo de pedido que cada um de nós pedimos. Se é um pedido egoísta, Deus não vai atender. É um pedido que vai estar também o nome de Deus sendo glorificado, sim, está dentro do propósito de Deus, louvado seja Deus. Mas eu vou dar continuidade para vocês entenderem que Deus vai atender esse pedido de vocês, porque tem muitas pessoas que pedem coisas erradas. A Bíblia vai nos ensinar a pedir coisa certa. Quer ver só? Então, nós vemos isso, irmão, que todas as súplicas, as nossas orações, elas, de acordo com a vontade de Deus, ela é atendida. Então, vamos lá. Versículo 12, versículo 11, Jesus diz bem claro assim, ó. E qual o pai que entre vós, que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, né? Lhe dará por peixe uma serpente. Versículo 12. Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, veja que o nosso Senhor Jesus, ele disse que nenhum pai, irmão, que realmente ama seus filhos,
que tem sã juízo, que ama seus filhos, tá bom? Nenhum pai teria coragem de fazer isso. É o que a Bíblia aqui está nos dizendo, né? Então, eu acredito que um pai desse seria muito insensível fazer essa maldade. Mas todo pai, ele é sensível à voz do seu filho. Então, ele não vai dar uma serpente para o filho. Se o filho está com fome, tem necessidade. Porque se o filho pede pão, é porque o filho tem necessidade. Pede um peixe, tem necessidade. Então, ele pede um ovo, tem necessidade. Então, um pai, seja o pai mais ruim do mundo, mas quando vê seu filho, ele procura dar o melhor para o seu filho. Essa é a verdade, né? Só se esse homem não tiver juízo da cabeça. Muito insensível, né? Então, irmãos, é isso que Jesus está ensinando. Agora, olha só que Jesus vai falar conosco. A Bíblia Sagrada, da boca do Senhor Jesus, vai falar com cada um de vocês. Presta atenção no versículo 13. É aqui que está a resposta para todos nós. Pois, ele falando com seus discípulos e falando com nós nos dias de hoje. Pois se vós, sendo maus, por que sendo mal? Irmãos, o nosso coração é pecaminoso. Nós estamos no mundo de pecado. Não tem pessoas más. Todos nós, às vezes, não cometemos uns certos erros e temos que recorrer a Jesus para nos perdoar e cada vez nós nos afastar dos pecados. Pois é, todo coração é mau, todo coração. Então, Jesus contou, os discípulos também eram pecadores, todos. E nós também, nós somos diferentes. Não tem pessoa que faz coisa má, você fala, mas como essa pessoa é má? Como é ruim essa pessoa? Pois é, olha aí, ó. Jesus, ó, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. O que o Pai Celestial vai dar para vocês, irmãos? A resposta está aqui, ó. O Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha que maravilha. Então, tem pessoas que ficam pedindo coisas, e esquece que Deus tem uma coisa bem melhor. Deus tem o seu próprio Espírito para dar àqueles que pedem. Entendeu, meus amados? Vocês viram que Jesus contou essa história para chegar no versículo 13 e chamar minha e a vossa atenção para que o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora, a pergunta é, vocês já têm o Espírito Santo ou não têm? Claro que vocês têm o Espírito Santo. Porque todo aquele, lembra que Jesus disse para os discípulos, acho que foi no capítulo 14 de João, que não turbasse os vossos corações, crede em Deus e crede nele, né? Em mim, porque na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para lá e preparar lugar e vou se buscará. Um dado momento também, Jesus falou, diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro, o Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Vocês podem ver que depois que Jesus morreu, ressuscitou e mandou que eles ficassem em Jerusalém até vir o Espírito Santo. Em um dado momento, naquela reunião, desceu o Espírito Santo como fogo de labareda e em línguas, fogo de línguas, e ali todos eles foram batizados, né? Selados com o fogo do Espírito Santo, e todos começaram a falar em línguas, receberam os dons de línguas e começaram a falar. E nos dias de hoje, irmãos, através disso, o Espírito Santo já está na terra. Todo aquele que é batizado em nome, você viu que depois, posterior a isso, Jesus ensinou a eles que ide pregar, e você vai ver em Mateus, capítulo 28, ide pregar o evangelho ao mundo todo, ensinai as palavras que eu tenho ensinado a vocês, fazeis discípulos, né? E o Senhor estaria com eles até a consumação do século, que ele também está conosco no dia de hoje, e até a consumação do século, e o Espírito de Deus estaria entrando. Então, Jesus ensinou que era para batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos receberiam o Espírito de Deus. Vamos ver isso mesmo em Mateus capítulo 28? Vamos lá, amados. Vamos ver como o nosso Senhor Jesus instruiu. Então,
aqui diz bem claramente, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui, ó, irmão, versículo 16, não, eu vou pegar aqui versículo logo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante, ó. E chegando-se Jesus, falou, dizendo, aqui Jesus já tinha falado com eles que estaria lá na Galileia, isso antes dele morrer, tá? E depois até o anjo confirmou, falando, olha, vocês veio procurar Jesus? E os seus irmãos, está lá na Galileia, e então ele esteve na Galileia ali, então Jesus, chegando Jesus, falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, olha a instrução de Jesus. Portanto, ide, fazeis discípulos e todas as nações. Agora, como vamos fazer os discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, ó. Agora todos recebem o Espírito Santo. Entendeu? Agora vocês entenderam porque vocês têm o Espírito Santo? Ele habita dentro de vocês? Porque Jesus fez isso com eles. Olha o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que são as palavras dele. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, o fim do século. Amém. Viu que parte linda? Vamos entender melhor isso, meus amados? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 18, diz bem claramente essa passagem linda. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo, falando com os discípulos ali de Coríntios, diz, no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Recebeu ou não recebeu? Receberam. Que habita em vós e é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Por quê? O versículo 20 responde o porquê. Porque foste comprado por bom preço. Mas que preço é esse? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E por isso que nós temos o Espírito Santo. E aqui está dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a quais pertence a Deus. Então, teu corpo, a tua alma, o teu espírito pertence a Deus. Seja instrumento de Deus. Seja tua vida glorificando a Deus. O que você usar, pergunte a Deus, Senhor, isso te agrada? Isto aqui, as minhas vestimentas são modestas diante da tua presença? O meu corpo te agrada, Senhor? Estou aqui produzindo alguma sensualidade para o mundo, para os homens me verem, ou as mulheres me verem? Ou estou com o corpo guardado para os teus olhos, Senhor, e tu és o meu Criador? Como eu procedo? Eu produzo fruto na tua presença? Eu produzo o fruto do Espírito Santo? Senhor, me ensina, olha só o que você está pedindo. Entendeu? A alma, a língua, toma cuidado. Então, amados, e Jesus, voltando aqui então para Lucas, né? No capítulo 11, nós vemos aqui então, perdão, deixa eu achar aqui Lucas, toda a glória pertence a Deus. Voltando aqui em Lucas 11, aqui está muito bem claro então, que Jesus, quando ele falou sobre essa história da perseveração na oração, então ele pediu que nosso Deus, ele sabe que o nosso coração é ruim, mas se pede as coisas a Deus, se você bate na porta, os dons, e você pode pedir os dons, a benção, o Senhor lhe dará. Agora, aqui Jesus está bem objetivo, muito objetivo. Ele está dizendo, vou repetir o versículo 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? Ele vai dar o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.
E hoje, através do batismo, todos recebem o Espírito Santo. O problema é que nem todos têm esse conhecimento que tem o Espírito Santo. Aí, quando Deus vem com seus dons celestiais, as virtudes do Espírito Santo que toma o teu coração, porque o crente que produz frutos, ele tem virtude, a cristã tem virtude, ela manifesta em língua, ela pode manifestar de uma outra forma. Tem crente que não tem o dom da língua, mas tem dom de expulsar demônio. Tem crente que às vezes não tem o dom da língua, mas tem dom de pregar a palavra. Tem crente que não tem o dom. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Já que estamos falando de línguas também, né? Como é que um crente manifesta a linguagem, né? E fala mal do próximo? Você viu como cumpriu aí Tiago, capítulo 3? Pois é. Como que pode falar em línguas e maldizendo do teu próximo? Oh, meu Deus, como é difícil isso. Não é verdade? Então, realmente alguma coisa não está batendo. Precisamos rever. Porque como é que Deus sabe que tem um crente que está mentindo, enganando, e ele ainda vai usar o Espírito Santo nessa crente? Não vai, irmão. Tem alguma coisa errada. Então, tomamos bastante cuidado, tá? Eu espero que todos entenderam. Depois Deus vai nos dar a graça, irmãos. Nós vamos ler mais um pouco aqui sobre o poder de Jesus aos demônios. Na outra live, nós vamos falar na outra leitura da Bíblia Sagrada, nós vamos falar sobre essa passagem em nome do Senhor Jesus. Bom, glória a Deus. O nome do nosso Deus, até aqui, né, amados? Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Descansamos.